temos um lugar. Temos um lugar para congregar, temos um lugar para nos reunir. Mas só temos esse lugar porque um dia o Senhor nos deu lugar no teu coração. Um dia, Senhor, fomos abrigados no teu coração. Davi, um dia em meio à guerra, ele encontrou um esconderijo. Senhor, vivemos num tempo de guerra política, mental, espiritual, financeira. Um tempo, Senhor, que o mundo, Senhor, virou de cabeça para baixo. O caos nos cerca por todos os lados. Mas o maravilhoso é saber, Pai, que temos algo muito maior que um consultório, temos algo muito maior que uma farmácia, temos algo muito maior que uma consulta psiquiátrica, que um conselho psicológico. Temos um lugar para abrigar a nossa alma, para abrigar o nosso coração. E esse lugar é no Senhor. Há um lugar que há vitória em meio à guerra, Senhor. Que lugar é esse, Pai? Que lugar é esse que onde se perde é que se ganha? Onde os nossos medos não nos assombram. Um lugar, Senhor, onde as circunstâncias não nos influenciam. Lugar onde a nossa fé é fortalecida. Esse é o lugar. Que você precisa levar para esse lugar essa manhã, amado. O que você traz no seu coração, que você precisa entrar nesse lugar essa manhã. Corre para lá. Vai para lá. Há um esconderijo no coração dele. Porque ele te tirou de lá. Um dia ele te chamou à existência e te tirou do seu coração e te trouxe a esse mundo e veio aqui te mostrar o lugar para você voltar sempre para lá. Vai para esse lugar. Pregador nenhum pode fazer isso por você. Nenhum pregador pode te levar lá.
Senhor diz que haverá um tempo em que os homens dirão: montes caí sobre nós. Os homens com desespero procurarão a morte e não a encontrarão, pois até ela lhe será tirada. Não haverá descanso, não haverá sossego, não haverá paz, a ponto de os homens desejarem que os montes caiam sobre eles, desejarem a morte, nem isso a eles a encontrarão. Eles procurarão um lugar para suas angústias, para o seu tormento, e não vão encontrar. Mas você tem um lugar para ir. E se você for para esse lugar, quando você sair de lá, aqueles que estão querendo que os montes caiam sobre eles, aqueles que estão desejando que a morte os alcance, eles vão te ver com vida, e eles vão desejar esse lugar. Se nós simplesmente, amados, formos para esse lugar, você não precisa mais pregação, você não precisa mais nada. Esse lugar é a origem de onde nós saímos, o coração do Criador. Você possa ir para esse lugar essa manhã e deixar que o Espírito Santo te mostre tudo que se tem que levar para lá. Porque às vezes nós vamos, mas não levamos o que temos que levar. Levamos o que nos convém, levamos o que nos dá alegria, nós não levamos o que nos dá tristeza. Não deixamos os nossos pesos, as nossas culpas ir junto com a gente. Esse lugar é um lugar de vida para o seu coração, é um lugar para os filhos. Vai para lá essa manhã, amada. Deixa o Espírito te conduzir. Não resista. Pai, te agradecemos por esse lugar. Não precisamos de mais nada e nem ninguém, Senhor. Só saber que temos um lugar em Ti e podemos correr para lá. E nesse tempo, Senhor, de tanta turbulência, tanta tribulação e aflição, opressão, mentiras, invenções, corrupções, temos a consciência que o mundo jaz no maligno e tem mostrado o seu pior momento, Senhor, pelo menos até agora, Senhor, que nós conhecemos. Pai, que essa manhã meus irmãos possam encontrar esse lugar, e ao sair daqui, Senhor, nada, nem ninguém nos tire de lá. Nada pode nos tirar de lá. Por favor, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, toma conta dessa reunião. Toma conta do coração de cada um, desse ambiente. Envolve cada um aqui, Senhor, na Tua presença santa e gloriosa. E que a palavra do Senhor, ela possa nos firmar nesse lugar. Ela possa, Senhor, nos pregar nesse lugar, Pai. Possamos aderir a esse lugar de uma maneira, Senhor, que possamos nos misturar contigo e não se veja mais quem somos nós e quem é o Senhor. Como na ceia que o Senhor se mistura com a gente, Pai. Sejamos assim um contigo, Senhor, assim como Tu és um com o Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse lugar.
Obrigado pela tua presença, Senhor, porque sem tua presença, Pai, não há sentido, não há razão para estarmos aqui. Toma o coração dos meus irmãos, toma o meu coração e humildemente eu coloco no teu altar, Pai, à tua disposição. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quem não sentou ainda pode sentar, mas fica à vontade. Glória a Deus. Já esteve num lugar que você não tem vontade de fazer nada, só desfrutar do ambiente? Eu não tenho vontade de fazer nada, só desfrutar da presença dele. Esse foi o desejo de Deus a nos formar, a nos criar. Que nós pudéssemos desfrutar da sua presença, da sua companhia. Sabe, todo pai que ama seus filhos, ele deseja ficar na companhia dos filhos. Sexta-feira eu recebi uma mensagem do meu filho mais velho, que mora em outra nação. E ele está encerrando um ciclo lá. E ele fez um breve relato do ano dele. Eu vi tanta coisa que Deus fez na vida dele. E eu respondi para ele: meu filho, eu não sei se eu cheguei a sonhar tanta coisa boa para você como você está me contando. Todo pai, toda mãe faz projetos, tem sonhos, traça planos, sempre coisas maravilhosas que a gente deseja para os filhos, bênção que a gente deseja para os filhos, sucesso, prosperidade, família. Mas a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são tão altos quanto os pensamentos de Deus. E Ele me surpreendeu com tanta coisa além do que eu imaginava. E se nós nos alegramos, amados, com os nossos filhos, quanto mais Deus se alegra com a sua criação, quando nós chegamos mais perto do que Ele imaginou para nós, ou nós conseguimos subir um degrauzinho a mais do que Ele planejou para nós. Por isso que Ele diz que a gente tem que crescer e desenvolver a nossa salvação. Nenhum pai quer um filho de 40 anos morando em casa. Quer que o filho cresça, se emancipe, produza frutos. E essa manhã eu quero
compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33. Marcos 15, 33. Assim essa palavra, Marcos 15, 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Pai, nós estamos diante da Tua santa, fiel, bendita, eficaz, viva palavra, Senhor. Oramos para que o Espírito do Senhor, que é o autor dessa palavra, traga revelação ao nosso coração, e nós possamos conhecer mais de Ti, termos a revelação mais profunda de quem Tu és. Possamos avançar, Senhor, em Te conhecer, Pai, e saiamos daqui Te amando ainda mais e tendo a certeza do lugar que temos no Senhor. E que esse momento, Pai, nosso coração se abra para a boa semente da Tua palavra, e Ele produza frutos para o Teu reino e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O objetivo, amados, de um pregador, de alguém que expõe a palavra de Deus, deve ser revelar a Deus às pessoas que o ouvem. Fazer Deus conhecido através da exposição da palavra, para que aqueles que ouvem cada vez mais se admirem daquilo que eles estão ouvindo a respeito do seu Deus, e cada vez mais desejem estar com Ele e amá-lo ainda mais. Veja que o profeta Isaías, ele tem uma sequência de fatos na caminhada dele que vão revelar isso. Porque lá no capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías está falando aquilo que Deus está dizendo: olha, até o boi, o jumento, sabe quem é o dono dele, e ele sabe onde é a manjedoura dele, mas o meu povo tem dificuldade em me conhecer, ele não tem conhecimento a meu respeito. Então é um profeta que está sendo ministrado por Deus, e Deus está falando para ele o que o povo pensa, como que o povo está. Ele diz: Deus está comparando aqui aquele povo de Israel a um jumento que conhece o seu dono, e o jumento que conhece a sua manjedoura, mas um povo que não conhece o seu Deus. Aí nós vemos que no capítulo 6, Isaías tem uma revelação de quem é Deus.
No capítulo 6, Isaías, ele diz que nos dias que morreu o rei Uzias, ele foi orar. E quando ele vai orar, ele tem uma visão do trono. Ele tem uma visão de quem é Deus. Ele tem uma visão do ambiente do céu. E isso muda tudo o que ele sabe a respeito de Deus. Isso muda toda a visão dele a respeito do Criador. Quando ele tem seus olhos abertos para perceber o ambiente em volta do trono, ele se espanta. Veja, ele se surpreende. Por que eu me surpreendo com algo? Porque é algo que eu ainda não conhecia. É algo novo, só me surpreende algo novo. E Isaías é surpreendido pela visão da glória. Ele é surpreendido pelo ambiente de santidade em volta do trono de Deus. E ali ele enxerga os querubins voando em volta do trono, admirando a santidade de Deus. Ele vê o limiar do trono tremendo, ele vê o manto, né? Ele vê o manto de Deus cobrindo todo o templo, todo o trono. E aí ele entra em choque com ele mesmo. Ele diz: meu Senhor, eu estava falando de um Deus para o meu povo que eu também não conhecia. Eu estava falando e pregando e batendo e dando cajadada naquele povo, mas de um Deus que eu também não tinha conhecimento de quem Ele é e da grandeza dele. E agora ele mesmo, então, diante daquela visão, diante daquele momento, ele tem a noção de quem ele é, quem é o pregador. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor. Ele falou: vou morrer. Se eu que sou o pregador vou morrer, imagine aqueles que eu prego, um Deus que nem eu conhecia. Que revelação eles vão ter de um Deus que eu ensino, que nem eu conheço tão profundamente. Então Deus vem, em vez de matá-lo, Deus não quer matar você, Deus só quer que você se chegue mais perto dele, para saber quem é você, amém? Então Isaías tem aquele toque, né? O anjo tira uma brasa do altar. Nós ouvimos aqui semana passada que o fogo no altar não acaba nunca, né? Ele tira a brasa do altar e toca os lábios de Isaías e diz: a tua iniquidade foi tirada. A partir daí Isaías começa a mostrar um Deus que ele conhecia de outro nível. Nós vamos ver no capítulo 9 que ele faz assim, ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora Isaías enxerga um Deus com outra intimidade. Ele começa a revelar um Deus que ainda viria a se manifestar, um menino que vai nascer, um filho que vai se dar, e terá sobre ele o governo. Ele abrange todas as áreas que um rei pode influenciar. E lá no capítulo 53, ele descreve com detalhes o que aquele menino que veio para governar iria viver. No capítulo 53 ele descreve esse momento em que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 53 ele descreve com detalhes o sofrimento vicário do Salvador, que a teologia chama de o estágio de humilhação de Jesus. Isaías descreve esse momento com muita clareza. Ele diz: ele
foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Deus agradou-se, Deus, o Deus, papai, o Deus que se agradou em moer o seu filho, se agradou do sacrifício. Foi agradável a Deus o sacrifício do seu filho. E Jesus, no Evangelho de João, ele diz, quando ele está pregando para as pessoas, ele diz: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Isaías diz: não se glorie o homem na sua força, nem se glorie na sua grandeza, no seu poder, na sua sabedoria, mas o homem que se gloria, glorie-se em, me ajuda por favor, me conhecer. Vocês estão com a boca fechada, né? Me ajude em me conhecer, diz o Senhor. A glória do homem está em conhecer o seu Criador, a glória do homem está em conhecer o seu Deus. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre o ladrão que pregou o Evangelho. Um ladrão à esquerda, um à direita e Jesus no meio. Esse texto, ele fala de um segundo momento. Ele está centrado na pessoa de Jesus. Diz aqui que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta são 6 da manhã, até as 9, escuridão total. Quero chamar a sua atenção para uma coisa. Vou ler outro texto. Eu não preciso abrir, eu leio bem tranquilo. Lucas 22:39, Jesus no Getsemane. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. E por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Esse momento de Jesus no Getsemane é um momento de extrema angústia, extrema aflição, a ponto de o suor que saía dos seus poros não ser água, mas sangue. Imagine você a angústia de um homem a ponto de o suor do seu corpo, da sua face, do seu rosto se transformar em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi água em vinho, para proporcionar alegria. Mas a sua alma estava tão triste, tão abatida, tão aflita, a ponto de o suor do seu rosto se transformar em sangue. O que havia, amados, nesse cálice que trazia tanta angústia para o nosso Salvador?
Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Nós ouvimos muitas pregações, ouvimos muitas orações a respeito da crucificação de Jesus, e em grande parte delas nós vemos ser salientado o sofrimento físico de Jesus. Nós vemos a dor que os espinhos causaram, a dor que os cravos causaram, a dor moral, a ofensa, a vergonha, a dor física. Eu acredito que foi algo realmente terrível. É inimaginável o sofrimento de alguém submetido a uma tortura dessas. Mas eu pergunto para você, a angústia de Jesus, a ponto de suar sangue, será que ela era por causa de todo esse sofrimento físico? Era isso que estava no cálice? Quando nós vemos mártires que morreram de forma, uns de cabeça para baixo crucificados, outros crucificados e queimados vivos, cerrados pelo meio, toda espécie de suplício que um homem pode impor ao outro, temos relatos de pessoas que entraram na arena para ser comidas pelos leões cantando hinos. Eles iam para a morte com alegria, porque eles iam morrer pelo seu Senhor. Alguém já se sentiu culpado? Pode levantar a mão só para me ajudar. Isso, sentiu culpado? Já se sentiu condenado por algo que você fez? Já se sentiu acusado? Já se sentiu angustiado? Agora imagina você se sentir culpada por tudo que eles fizeram. Imagine você se sentir condenada por tudo que a família de cada um fez, e eu junto. Imagina você se sentir culpado por tudo que o Brasil está vendo e vivendo hoje de corrupção, mentira, acusação, o ambiente que está no Brasil. Imagina você se sentir culpado por tudo isso e se sentir condenado por tudo isso. Agora soma isso por cada homem que existe no planeta Terra, os que morreram, os que vêm, os que virão e os que estão aqui. A culpa, a condenação e a acusação de cada homem dessa terra, cada pecado cometido por um homem nessa terra, estavam naquele cálice da ira de Deus que Jesus teria que beber. O cálice que ele está se referindo é o cálice da ira de Deus contra o pecado que foi despejado sobre um homem, sobre o meu e o seu Salvador. A angústia de Jesus é porque, veja bem, ele diz aqui: Eloi, Eloi, Deus meu, por que você me desamparou? Você já viu uma criança que às vezes fica longe do pai e diz: pai, por que você me deixou sozinho? Filho, não, eu estava ali, estava te cuidando. Não, você me deixou sozinho. Agora você imagina alguém que não conheceu o pecado, alguém que jamais se encontrou nele dolo algum, ele estar prestes a
receber sobre ele todo o pecado da humanidade. O que havia naquele cálice era toda a ira de Deus contra o pecado. Foi por causa do sacrifício de Jesus que a ira de Deus foi aplacada. Esse era o cálice que ele estava para beber. Por isso a sua tamanha angústia. Eu nunca fui culpado de nada, nunca fui condenado por nada. Agora eu vou receber toda a condenação, toda a culpa, todo estuprador, todo o viciado, todo ladrão, todo corrupto, todo mentiroso, todo ganancioso, todo safado, vai lançar tudo que é lixo dele em cima de mim. Essa é uma parte do cálice. A outra parte é quando ele diz: por que me desamparaste? Você imagina alguém que sempre existiu unido, junto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, participando da criação, participando da formação do homem, participando de tudo junto, como um só. O que um pensa, outro pensa. O que um sente, outro sente. O que um faz, outro concorda. Uma unidade que nós humanamente não vamos conseguir decifrar e revelar. De repente, por minha causa e por sua causa, Jesus é separado. Ele perde a comunhão com o Pai. Agora ele vira um inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas pela cruz Jesus nos reconcilia com Ele. Então num momento Jesus se coloca na nossa posição, em inimizade com o Pai, bebendo o cálice que era para nós, que era para mim e para você. Ele tomou o meu e o seu lugar. E nós precisamos ter claro isso no nosso coração, amados. O sofrimento, veja, deixa eu ler para você um versículo que eu anotei aqui. Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja, Jesus, Isaías está dizendo que ele será transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. Ele não está falando do prego, que vai ser pelo prego, pela dor física que ele vai me salvar, pela coroa de espinhos que ele vai me salvar, mas é porque ele bebeu o cálice que deixava Deus irado.
As pessoas acham que Deus não tem ira. A ira de Deus é santa, amém? Tudo de Deus é santo. E nós precisamos conhecer, esse é o papel da pregação, expor a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus na íntegra. Não podemos fatiar e simplesmente mostrar uma parte. Eu, quando como bolo, eu gosto daquela parte da ponta que tem bastante merengue. Eu gosto de ser o primeiro a ser servido quando ele é quadrado, quando é redondo é igual para todo mundo. Então, às vezes, a gente só mostra aquilo que é agradável. Aqui, vários atributos do caráter de Deus são revelados. E o primeiro deles é o amor de Deus. É o amor de Deus. Sabe quando surgiu começou esse vírus que surgiu lá na China e foram anunciando, 2, 3 aqui, meia dúzia lá, foi espalhando. Eu lembrei de uma historinha, vocês já devem ter ouvido, de uma história igual a essa, que alguém está ouvindo o rádio e de repente diz que lá num país distante, 2 pessoas morreram de uma doença estranha que ninguém sabia. Mais um pouco, mais pessoas. Dá mais um tempo, essa enfermidade atingiu outra nação e vem vindo e chega na cidade da pessoa que está ouvindo o rádio. E está uma situação como está essa hoje. E aí os médicos, os cientistas estão lá buscando a cura, e de repente eles descobrem que um tipo de sangue, se eles tiverem aquele sangue, eles conseguem fazer o antídoto e descobrir a cura, a vacina para aquela enfermidade. Então eles começam a testar, né? E você diz, eu tô liberado do coronavírus, sabe, pessoal? Fui testado lá em casa. Ela entrou lá em casa para me testar lá. Foi sorteada a nossa casa para o teste. Aí ele entrou lá, fez o teste, né? Segundo ele, eu estou ok. Então eles foram testando e chegaram numa família, levaram os testes e mandaram chamar a família. Eles, olha, descobrimos que na sua casa tem uma pessoa que tem o sangue que nós precisamos para curar a humanidade inteira. E aí a família vai lá no hospital e diz, olha, o sangue puro é do seu filho de 10 anos. Uau, a família se alegra, meu Deus, meu filho vai ser instrumento para curar a humanidade. Com o sangue dele o mundo vai ser salvo. E o médico está numa guerra mental, porque numa parte ele está super feliz, mas na outra ele chama o pai e diz, olha, como o menino é pequeno, não tem muito sangue, a gente vai precisar de todo o sangue dele. Uma pessoa sem nada de sangue não sobrevive. Nós vamos precisar de todo o sangue dele. Você daria ao seu filho? É uma mãe com 2 crianças. Eu fiz essa pergunta para minha irmã enquanto eu contava essa história para ela. Ela tem 2 meninos. Deus deu o seu filho. Deus entregou o seu filho. E foi o sangue dele derramado sobre a terra que nos trouxe salvação. Foi o sacrifício dele, foi a alma dele, um sacrifício
inimaginável a homens pecadores, que trouxe salvação. Veja bem, amados, esse é o estágio de humilhação de Jesus. Ele foi humilde, e além de ser humilde, foi humilhado, envergonhado. Mas a maior vergonha, a maior humilhação, nós não podemos ver, nós não podemos sentir, nós só podemos saber das consequências: moído, transpassado, ferido e oprimido, não pelo prego, não pela cruz em si, mas pelo meu e o seu pecado. Aqui Deus revela uma face do seu caráter, o amor dele, o amor dele, o amor dele por nós, promovendo a Bíblia diz que é um espetáculo. Jesus sendo crucificado, ele revela a ira dele contra o pecado. O pecado provoca a ira de Deus. Quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos atravessando ele de novo, jogando tudo sobre ele de novo. Por isso Jesus no Getsemane, ele fala para os seus discípulos, ele faz duas orações. Ele dá uma instrução para os discípulos e ele vai orar. A oração dele é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus tem um código de conduta. Qual é o código dele? Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Qual é o código que ele entrega para os discípulos? Olha, orem para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam em tentação. Se eu tentar fugir no meio da tentação, eu já perdi. Mas ele diz: a tua oração já vai te proteger para você não cair. Você ganha a batalha na frente, amado. Muitas pessoas tentam decidir na hora de pecar. Não dá tempo. Não dá tempo. Ele tem que ter o meu código. Esse tipo de programa eu não assisto. Isso me leva a ter pensamentos impuros, me leva a desejar coisas que não agradam ao meu Senhor. Eu já nem entro em tentação, eu nem cogito, é o meu código. Eu já tenho um código, eu já tenho algo dentro de mim que esse caminho eu já nem cogito andar, eu venho para esse aqui, eu mudo de lado. Por isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: orem para que vocês não entrem. Quem acha que ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? Não, né? Senão Jesus teria pecado. Ele foi tentado no deserto. Pecado é ceder à tentação. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Quem me tenta? Deus, ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Aquilo que nós cobiçamos que nos atrai. É por isso que nós somos tentados. Mas Deus não tenta ninguém. O que nos tenta é o que nós mesmos cobiçamos. Queridos, Martim Lutero escreveu assim,
Você mesmo em sua consciência precisa sentir o próprio Cristo. Você precisa ter convicção de que é a palavra de Deus, mesmo que todo mundo discorde. E enquanto você não possuir esse sentimento, certamente não terá ainda provado a palavra de Deus. Veja, eu preciso ter convicção de ter na palavra de Deus aquilo que ela diz sobre Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele vos ajudará a lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Veja, Jesus diz que o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar as coisas que ele falou. Por isso nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Se eu conheço a Cristo, eu sei o que Cristo falou. Quando eu estiver andando, o Espírito Santo vai me dar o código. O Espírito Santo vai me dar o alerta. Ele vai dizer: ei, você vai fazer isso? Jesus falou para te fazer outra coisa. Quando andares pelo caminho, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: ei, este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo, amados, é que vai nos dar. Eu não posso te dar a revelação de quem é Jesus. Eu posso falar de tudo que Jesus fez, Jesus é, Jesus fará, mas eu não posso te revelar. Por mais eloquente que seja um pregador, ele não vai conseguir, se o Espírito Santo não usar aquilo que Jesus falou, colocar no seu coração e abrir para você a sua visão de quem é Deus. Que quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço do meu Senhor, mais responsabilidade eu tenho, maior é meu compromisso, mas mais eu vou me apaixonar por Ele, mais eu vou admirá-lo, mais eu vou querer viver com Ele. Porque, amado, Jesus não é uma pessoa a ser estudada. Jesus não é uma pessoa a ser esmiuçada como tantos fazem. Jesus é uma pessoa a ser amada, amém? Jesus é uma pessoa a ser amada, amada pelo que Ele é, amado pelo que Ele fez. O homem que saiu, um Deus que deixou a sua glória e se humilhou, se esvaziou. Veja o que diz a palavra aqui, ó, em Atos 2, 31. Prevendo isto, isso aqui é Pedro falando, depois da descida do Espírito Santo, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Olha só: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora Jesus sai do seu estágio de humilhação para o estado de exaltação. Aquilo o profeta já declarou há muitos anos atrás. E o Jesus que nós vemos hoje é o que João viu. Jesus já cumpriu o seu papel na cruz, já bebeu o cálice, já nos mostrou o caminho. E aí João diz assim, ó:
Achei-me em espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Passo Fundo, Porto Alegre, Brasil. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão à direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte, da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Humilhado foi exaltado. Esse Jesus é o que vive, esse é o que reina, assentado à destra de Deus vencedor, todo-poderoso, intercede por nós. Ele intercede por mim e por você. Enviou o Espírito Santo. Pedro disse: ele foi exaltado à destra de Deus e enviou o Espírito Santo, que hoje vês e ouvis. Fazendo essas coisas que vocês veem e ouvem hoje. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Veja, quando Estevão é apedrejado, quando Estevão está ali ajoelhado, tomando pedrada por pregar o Evangelho, por mostrar o Deus verdadeiro a uma religião que tinha criado um Deus para si, a uma religião que estava envolta em regras e preceitos de homens, a uma religião que cobrava e não vivia, a religiosos que ensinavam e não viviam, que ensinavam sem autoridade. Estevão confrontou com a palavra, confrontou com o Deus verdadeiro, e aquilo chocou. Por isso ele foi morto a pedradas. E quando ele está ali ajoelhado, tomando pedrada, sendo morto, o Jesus que ele vê não é o da cruz. O Jesus que ele vê não é aquele com os pecados sobre ele, desamparado pelo seu Pai, mas o Jesus que ele vê é um que está no trono lá à destra do Pai. Ele diz que ele está de pé. Ele não está mais. A Bíblia fala que ele se assentou, mas para assistir Estevão ele se levanta, ele olha e diz: Estevão, aguenta aí, campeão, que eu estou aqui te esperando, olha onde eu vim. A vossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que há de ser revelada em vós, aleluia. Passamos aqui, amados, por uma leve e momentânea tribulação. Tá difícil, tá ruim, tá, mas é leve e momentâneo, amém? Sabe quando você dá um testemunho para alguém? Eu já dei muito testemunho da área financeira. A pessoa está enfrentando um problema financeiro terrível. Aí eu vou lá e conto a minha história, é mais terrível que a do cara. Você se solidariza com o sofrimento da pessoa e você conta uma história mais triste ainda. Eles: mas eu pensei que eu estava mal. O mal fiquei eu. Jesus está dizendo: ei, o sofrimento de vocês é leve, porque o meu fardo é leve. Porque eu já levei o pesado de vocês lá, eu já levei. Agora, Estevão, olha para cá. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Jesus está dizendo para você: olha para mim, olha para cá. Eu passei pela humilhação,
eu passei por tudo aquilo, eu bebi o cálice, eu suei sangue por vocês, e eu estou aqui agora só esperando vocês passarem por um momento de leve e momentânea tribulação, porque a glória está aqui pronta esperando você. Max Lucado, no seu livro Ele Escolheu os Cravos, tem um capítulo que ele faz uma pergunta: o que eu devo deixar aos pés da cruz? Quando eu entro naquele lugar que nós cantamos aqui, eu vou deixar os meus medos, as minhas angústias, as minhas tribulações, as minhas aflições, as minhas culpas, as minhas condenações, tudo fica ali. Tudo fica ali. O que você tem para deixar hoje aos pés da cruz? Primeiro passo, depois de pecar, tem que ser em direção à cruz. Primeiro passo que eu tenho que dar, se eu cair na tentação, é em direção à cruz. É para lá que eu tenho que ir. É para lá que eu tenho que ir. E quando eu entendo essa verdade, amados, quando eu entendo essa verdade, isso é algo que precisa estar fundamentado, sacramentado, alicerçado no coração da igreja. Jesus na cruz bebeu o cálice da ira de Deus que era para vir sobre mim. Deus me olha e não está mais irado comigo, porque a ira dele foi aplacada pelo sacrifício do próprio Filho. Então hoje ele me enxerga debaixo do sangue vertido na cruz, debaixo do sangue derramado, e ele me vê um pecador perdoado, um pecador redimido, um pecador remido, aceito por ele. Se você quiser abrir Hebreus, olha o que diz aqui. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora olha aqui: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja que aqui diz que no versículo 38 de Marcos diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Havia todo um cerimonial para entrar na presença de Deus. Só uma pessoa podia entrar. Lá ficava a arca do testemunho e um véu que tinha, se não me engano, 15 centímetros de largura. Quem é mais estudioso que eu pode me ajudar? De espessura.
Se eu pegar isso aqui e tentar rasgar daqui para baixo, eu acho que eu tenho, daqui para cima eu tenho chance. Agora de lá para cá eu não consigo rasgar. Diz que quando Jesus expirou, quando Jesus entregou o seu Espírito, Ele clamou, entregou o Espírito, o véu se rasgou de cima a baixo, e se abriu, e abriu o espaço para entrar na presença, no Santo dos Santos, no santo lugar, aonde estava a presença de Deus. Naquele momento o sumo sacerdote disse: ei, esse realmente era o Filho de Deus. Ele testemunha, o véu se rasgou, e é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui: o véu se rasgou, não há mais separação da sua presença, porque agora eu não entro com um sacrifício de um bezerro, não entro com um sacrifício de uma pomba, com sangue de outro, com sangue de animal, mas eu entro por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, puro, santo, imaculado, que me limpa, me justifica e me torna aceito por Deus, porque não há mais separação, eu posso entrar. Há um novo e vivo caminho, o sangue do Cordeiro. E a igreja precisa ter essa verdade gravada no seu coração, amado. Não tem mais ritual. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne rasgada, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Jesus glorificado está lá, pronto para te receber, está lá assentado no trono, com os seus cabelos brancos como alva lã, puro, santo, revestido com vestes talares, com uma cinto de ouro traspassado no peito, com os pés calçados com bronze polido, com a voz. Ei, talvez você está precisando ouvir essa voz nesse tempo. A gente tem ouvido tanta voz mentirosa, tanta voz que tem enchido a nossa cabeça de tanta coisa. A Bíblia diz que a voz de Jesus é a voz como a voz de muitas águas. Eu gosto de pescar, e às vezes a gente vai nos lugares que tem uma cachoeira, aí tem um barulho e tu não consegue ouvir o outro, você só ouve a voz, você só ouve a cachoeira. É um tempo que você precisa ouvir a voz daquele que tem a voz de muitas águas, para que essas vozes não poluam sua cabeça, não atemorize seu coração. É um tempo de dar ouvidos à voz do Senhor glorificado, que está no céu e não perdeu o controle de nada, e não se surpreende com nada. Onisciente, tem ciência de todas as coisas. A sua boca Ele tem uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra que penetra e faz separação, a palavra que separa você da roda dos escarnecedores. É a palavra que quando você declara, ei, a pessoa balança, o ambiente muda. Esse é o Jesus que foi da humilhação à exaltação, que se esvaziou da glória, tomou a forma de servo, mas Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando nome sobre todo nome. Aleluia. Qual é o nome que te assusta? Qual é o nome que te apavora? É da esquerda, é da direita, é do centro, é do jornal A, do jornal B, do noticiário C? Qual é a voz? Qual é a palavra? Palavra do nosso Deus. Nosso Deus não há sombra de mudança, Ele não muda. Em mim não
uma sombra de mudança. Passará o céu, a terra, a pandemia, a epidemia, passará tudo, mas a minha palavra não passa, a minha palavra não muda. Jesus disse: eu sou aquele que esteve morto, agora vive, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele estava no controle na cruz, e Ele continua no controle no céu, aleluia. Por isso que nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro, não o Deus criado, não o Deus que nós fazemos nele um ídolo, é o Deus que deu tudo, mas que exige tudo. Ele exigiu de Jesus, Ele exigiu de Jesus e exige dos seus filhos que façam a sua vontade, que o obedeçam. Pai, se possível. Agora veja, Jesus na cruz ouviu o clamor do ladrão do lado dele. O ladrão que estava pregando para o colega dele disse para Jesus: Senhor, eu mereço estar aqui, eu mereço tudo que está acontecendo, eu mereço, porque eu fiz tudo errado na vida, mas o Senhor não fez nada. O Senhor não merece. Aí Jesus olha para eles: você entendeu o evangelho, campeão? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje, da humilhação para a glória. Fechou os olhos aqui e abriu lá. Uau! Transicionou em segundos. Agora você pensa. Jesus pergunta para o pai: pai, por que você me abandonou? Você ouviu a resposta? Você viu o céu responder para ele? Ele não teve resposta. Mas eu creio que no coração dele disse: pai, eu entendo porque você me abandonou. Não precisa nem responder, está respondido. Foi pela Fernanda, pela Maria, foi pelo Carlos, pelo Bruno, pelo miserável do Gustavo, que tenta de alguma maneira mostrar quem eu sou. Foi por nós. Um ladrão teve a resposta de Deus. O Filho de Deus não teve a resposta do Pai, porque ele estava levando a minha e a sua culpa, estava carregando os seus pecados. E Deus não contempla o pecado. Eu estava explicando para uma pessoa essa semana, pregando para ela. Eu perguntei assim: você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ela falou: não sei. Grande empresário da cidade. Aí eu comecei a ministrar para ela. Eu falei: olha, tá vendo esse sol? Olha pro sol. Ela olhou assim já. Por que você virou o rosto? Porque eu não aguento olhar pro sol. Porque eu não tenho proteção, sem óculos, sem nada. O sol me ofusca, o sol me queima a retina. Eu falei: pois é. Por que Jesus morreu? Para você poder olhar para Deus sem ser queimado. É culpa de Deus? É a natureza dele. Isaías olhou e falou: uau, tanta santidade, não consigo olhar. Agora você tem um novo e vivo caminho que você pode entrar. Não é só olhar, você pode entrar. Por quê? Porque o cálice da ira já foi bebido.
Ele não permaneceu na morte e o seu corpo não experimentou corrupção. Seu corpo não se decompôs, não apodreceu, não foi comido de bicho, que nem o nosso será. Ai, pastor, a gente não vai ver, mas vai ser. Não foi preso pela morte, não permaneceu na morte e o seu corpo não viu corrupção. Você tem um caminho aberto, você tem um lugar para acessar o Jesus que João revela no Apocalipse. Eu vou para a cruz, eu vou aos pés da cruz e deixo minhas mentiras, deixo minha pornografia, deixo minha masturbação, eu deixo minha corrupção, eu deixo minhas segundas intenções, eu deixo tudo ao pé da cruz e me volto para olhar no trono da glória e ver o meu Senhor assentado sobre o trono, só me esperando. Por isso eu posso passar por essa leve e momentânea tribulação. Não te angustia, é difícil, estou vivendo a mesma coisa que você. Mas quanto mais você conhecer do seu Senhor, quanto mais você conhecer do seu Criador, mais você vai se achegar a Ele, mais você vai correr para aquele lugar e você vai ter paz no seu coração. Você vai poder confiar, fazer a diferença no meio de um tempo que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar, vão desejar que caia um prédio sobre elas e não vai acontecer. Há um lugar para você, amado, porque o cálice já foi bebido. O nosso Senhor está à destra de Deus, glorificado, exaltado sob maneira. Vou ficar de pé em nome de Jesus. Queria convidar você a fechar os teus olhos. E pensar o que eu sei, o que eu conheço a respeito do meu Senhor. O que eu sei a respeito do meu Senhor. O quanto eu conheço dele, o quanto eu tenho buscado conhecê-lo. A palavra diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não é o conhecimento de saber das coisas, como anda a economia, como andam os negócios, como anda a política, mas é em me conhecer, diz o Senhor. Conhecer o nosso Deus, saber o que Ele fez. Ele veio como filho obediente, bebeu o cálice da ira do Deus Pai Todo-Poderoso, entregou a sua vida, recebeu sobre ele todo o peso da condenação, do fardo e do pecado, bebeu até a última gota do que era nosso, mas ele não permaneceu naquela cruz.
Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. A morte venceste. O que você precisa hoje, amado, deixar aos pés da cruz. Nós precisamos ir em direção à cruz para podermos nos voltar para o trono. O que você precisa hoje deixar aos pés da cruz? Que prática você tem que abandonar? Que tentação que você tem que vencer? Jesus deu um código aos seus discípulos: orai, para que não entreis. Ora para não cair, ora para não entrar. Vença a batalha na frente. Vença antes. O que você tem para deixar aos pés da cruz? Talvez nesse tempo de convivência mais estreita com a sua família, muitas coisas tenha aparecido que nunca apareciam porque convivia-se pouco. Talvez tenha coisas a respeito do tratamento que você precisa deixar ao pé da cruz. Sentimentos que afloraram nesse tempo você precisa deixar ao pé da cruz. Talvez seja o tempo de nós nos humilharmos. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Da humilhação à exaltação. Jesus se humilhou num nível que nós não conseguimos imaginar. Porque na nossa humilhação, muitas vezes nós vamos achar que não merecemos, por causa da nossa justiça própria. Mas Jesus se fez justiça por nós. Ele se humilhou, tomando forma de servo. É o momento de nós essa manhã entregarmos aos pés da cruz aquilo que tem nos impedido de vê-lo glorificado, aquilo que tem nos impedido de olhar Ele nos seus olhos, porque os seus olhos são como chama de fogo, penetram fundo na nossa alma, revelam o nosso interior. Não deixe nada de fora essa manhã. Deixe tudo aos pés da cruz. Deixe aos pés da cruz, onde o nosso mestre foi abandonado, para mim, por mim e por você. Onde um ladrão foi salvo e o Deus que se fez homem foi abandonado. Mas Ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou e hoje vive. Ele reina para sempre. O sumo sacerdote que penetrou os céus se compadece das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia, graça e socorro em tempo oportuno. Deixa teu coração ali essa manhã, amado. Enquanto nós ouvimos esse louvor, derrama teu coração na presença dEle. Aleluias. Morte venceste,
Aleluia. Para sempre reinará. Tu é a glória, Senhor. É, papai. Esse louvor, ele conta a trajetória do nosso Senhor. Vai da cruz ao trono, da humilhação à exaltação. É uma pregação, é uma teologia pura a respeito do nosso Senhor. Vamos cantar mais uma vez de todo o nosso coração, vivendo esse momento, vivendo esse ambiente, desfrutando dessa glória, desfrutando o que Ele fez, experimentando o que Ele está fazendo e crendo em tudo que Ele fará, em tudo que Ele já escreveu, em tudo que Ele já anunciou a respeito do nosso futuro, ou melhor, da nossa eternidade. Aleluia. Enquanto isso, você tem sua oferta, seu dízimo, entrega aqui no altar do Senhor. Aleluia. Arrebentou a corda, hein? Mas as tuas cordas vocal tão boas, né, pessoal? Vamos lá então, vai. Aleluia. Quanto Ele é poderoso na sua vida. Quanto Ele é poderoso na sua vida. Aleluia.
poderoso, Senhor. Maior que tudo. Reina nesse Brasil, meu Jesus. Reina nesse Brasil. Reina sobre toda mentira. Reina sobre toda corrupção. Senhor, reina, Senhor. Oh, Deus da glória, reina sobre essa nação. Tu és o maior nome dessa nação. Tu és o maior nome do Brasil. Tu és o maior nome das nações. Só Tu és a solução para as nações. Ei! O céu te adora. Proclama Tua glória. Pois ressuscitar. Está vivo! O meu rei vive! O meu rei nunca perdeu! Teu reino, a Tua vontade, venha o Teu reino, venha a Tua vontade, Senhor, a Tua vontade, Senhor, aleluia. A morte venceste, o véu Tu rompeste, e a tumba vazia. Declare isso pro teu Deus, declare para Ele. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Eu e você em uma só voz vamos mudar a história. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Segura bem forte aí na mão dele. Quando nós estamos conectados através de Cristo, estamos conectados ao Pai. Entendemos que somos um só com Ele. Em nós flui a voz do Senhor, mas também aqui na terra, em unidade com os nossos irmãos, em uma só voz, nós avançamos com o reino de Deus e mudamos
mudamos os ambientes onde nós vivemos. Você e esse querido irmão e essa querida irmã que está aí do teu lado, vocês juntos podem mudar a história da nação brasileira. Juntos clamamos pelo Brasil, dizendo: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos o tempo em que estivemos disputando um com os outros. Perdoa-nos o tempo em que estivemos preocupados com as nossas placas denominacionais. Perdoa-nos o tempo em que ficamos vendo quem é que tem mais unção do que o outro, quem é que tem a composição, a canção mais bonita. Não, nós não somos competidores, nós somos companheiros no reino de Deus. E nós vamos avançar juntos e vamos sim, de fato, mudar a história. Então, com convicção, aperta a mão do teu irmão.